Olá, eu sou o pastor David Paniago e essa é a leitura bíblica diária desta segunda-feira, dia 8 de maio de 2023. Ela se encontra no livro de Levítico, capítulo 26, os versículos de 18 até o 20. E diz assim: E se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque quebrantarei a soberba da vossa força, e farei que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre. E debalde se gastará a vossa força, e a vossa terra não dará sua novidade, e as árvores da terra não darão o seu fruto. São 3 versículos e me permita tentar expor para vocês de uma maneira breve. No Oriente Próximo, antigo, era costumeiro tratados legais terminarem com passagens que continham bênçãos e maldição. Bênção para quem observasse os estatutos e maldição para aqueles que não observassem. Na Bíblia, no Antigo Testamento, esse padrão ocorre em Êxodo capítulo 23, Deuteronômio 28 e Josué capítulo 24. As maldições decorrentes da desobediência, elas são muito mais numerosas do que as bênçãos prometidas. As bênçãos aparecem em 11 versículos e as maldições levam 26 versículos para serem descritas. As maldições, elas estão em séries de 5. Cada grupo de maldição que o Senhor apresenta ao povo é mais terrível do que a anterior. Essas maldições terminavam com Deus ameaçando entregar o povo ao cativeiro e destruir a nação e tornar a sua terra desolada. Fato que, infelizmente, aconteceu com o povo israelita. O versículo começa assim: E se ainda com essas palavras não me ouvirdes. Ao dizer se ainda não obedecer ou se ainda não ouvir, o Senhor indica que o castigo inicial, que se referia a doenças e privação de colheita, tinha a intenção de converter o seu povo da desobediência para a obediência. Esses artigos tinham o propósito de fazer o povo ouvir, se todas as providências tivessem falhado. O versículo 14 introduz as ameaças como uma convocação para que o povo de Israel ouça, e Yahvé haveria de forçá-los a dar ouvidos. É como um pai que castiga o filho e quer que ele aprenda, né? Ele repreende o filho que ama, a Bíblia fala. E esse castigo, esse segundo castigo, seria para o bem deles, não para tirar vingança ou fazer vingança contra o povo. Todos os juízos de Deus são remediais, incluindo os juízos divinos contra os perdidos. O versículo continua: Então eu prosseguirei, se vocês não me ouvirdes, então eu prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais por vossos pecados. Aqui demonstra a intensidade do segundo castigo. Essa segunda série de maldições seria 7 vezes mais dolorosa do que a primeira. Se o plano divino de fazer o povo voltar para ele não funcionasse, se a nação continuasse a desobedecer, as consequências seriam mais graves. Os juízos divinos, uma vez descarregados contra os desobedientes, haveriam de despertá-los, não apenas para castigá-los por causa da maldade prometida. Os versículos continuam: Porque quebrantarei a soberba da vossa força. Por trás do poder arrogante dos homens encontra-se o orgulho. Quebrar esse poder é quebrar essa soberba. Miséria e desastre prolongado
arrancam o pecador do seu orgulho. Uma das principais características do pecado é que ele gera arrogância. E a arrogância é apenas uma variação do orgulho. Por isso, os pecadores são caracterizados arrogantes e orgulhosos. Eles estão certos de que não haverá consequência. Eles estão orgulhosos da maldade. E acreditam que nada vai confrontá-los ou vai prejudicá-los. Porém, quando Deus quer quebrar a soberba e a força, pesar a mão sobre o pecador, eles começam, através da miséria e da humilhação, eles começam a voltar ao bom senso. Grandes assassinos choram quando sua sentença é proferida perante o juiz. Criminosos condenados ao corredor da morte clamam misericórdia aos seus executores, porque o orgulho, a soberba, acaba no momento do castigo. O próprio Satanás caiu devido ao orgulho, porquanto chegou a imaginar que poderia ser igual ao Senhor Altíssimo, ao El Elyon. Deus está dizendo: eu vou humilhar Israel, enfraquecer o seu povo e vou destruir a sua arrogância. Como ele iria fazer isso? O versículo prossegue: e farei que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre. Usando essa linguagem vívida, o Senhor ameaça o seu povo com a seca. Essa seca seria tão severa e significativa que o céu seria feito como terra, como ferro, e a terra como bronze. Céus como ferro significa que o céu não daria sua chuva, mas refletiria calor. Terra como cobre significa que a terra seria tão seca e tão dura que os homens não seriam incapazes de fazer com que ela desse o seu fruto. Porque ela não, como ela seria como cobre, ela seria incapaz de absorver água ou qualquer semente. Deuteronômio 28, 23 fala: e os teus céus que estão sobre a sua cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. E o trecho vai finalizar dessa maneira: e debalde se gastará a sua força, e a vossa terra não dará sua novidade, e as árvores da terra não darão seu fruto. Nessa seca, quem trabalhasse trabalharia em vão, ou seja, debalde. A terra não daria sua colheita, as árvores não produziriam fruto. Uma larga porção da Palestina era composta de terras aráveis. Afinal, Israel, todos sabem que é a terra que mana leite e mel. Apesar de ter um deserto em todo o seu entorno. Em Israel havia vários tipos de árvores frutíferas, figos, romãs, são descritas para falar a respeito da abundância dessa terra que mana leite e mel. Apesar de todas as vantagens, se os filhos de Israel desobedecessem, eles haveriam de passar fome. Deuteronômio 11, 17. E a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus e não haja água, e a terra não dê o seu fruto, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor teu Deus vos dá. Com pouco ou nada para comer, a nação perderia o orgulho. A produção da terra depende, além do trabalho do homem, da providência divina. A providência divina é onde está sustentada a vida. Jesus falou que nós devemos pedir o pão nosso de cada dia. Talvez, se o povo de Israel tivesse se apoiado mais na bênção de Deus do que na sua terra, a maldição não teria se cumprido na vida deles. João 6,26, Jesus repreende os seus seguidores e fala: na verdade vos digo que me buscais,
não pelos sinais que vistes, mas porque comeste pão e vos saciaste. Não confie no seu salário. Não confie na sua própria força. Jeremias 31 diz: não se glorie o sábio da sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Se quer ter algum motivo de orgulho, orgulhe-se nisso, em conhecer o Senhor e saber que Ele é Deus. Eu quero orar pela sua vida, para que o castigo de Deus faça sempre a gente ouvir. E que Deus não venha cumprir as ameaças jamais em nossas vidas, mas que venhamos ceder à sua vontade, ao seu desígnio. Senhor meu Deus e Pai, eu encerro esse vídeo agora, orando, Senhor, por cada um que está ouvindo e vendo. Ó Pai querido e maravilhoso, Pai de glória, que venhamos entender, Senhor Jesus, a sua mensagem. Que venhamos entender, Senhor Jesus Cristo, o teu propósito, o teu desígnio. Ó Deus maravilhoso, Deus tremendo, que venhamos nos apartar do caminho da maldade e que possamos viver o caminho da bênção do Senhor. Deus maravilhoso, Deus de glória, não permita que a nossa terra se torne como ferro. Não permita, Senhor, que o céu se torne como bronze, Pai. Ó Deus maravilhoso, mas abençoe o teu povo. Abençoe aquele que é fiel a Ti. Derrame a chuva seródia e temporã sobre cada um de nós. Amém. Que Deus abençoe.